através da minha experiência como GFE, eu faço muita questão de estar, porque foi um marco divisor de águas para mim. E aqui eu estou falando com vocês mesmo, pessoal, não como alguém que a Vivi pediu para estar aqui falando, mas por alguém que teve realmente a carreira profissional transformada pelo método GFE, né? É, em algum momento não, precisamente, né? No momento que eu tomei uma decisão de trocar minha jornada profissional, conheci o método GFE da Vivi, dei uma canseira nela no Instagram, né, fazendo 1 milhão de perguntas, para entender se só seria mais um curso, né? Hoje em dia a gente tem aí uma oferta muito grande, eu acredito que vocês, assim como eu, fizeram uma jornada até chegar na Vivi, né? Vocês, enfim, tiveram as necessidades de vocês, têm as necessidades, enfim, e buscando, né, por uma outra forma de fazer talvez o que vocês já fazem, ou, enfim, aplicar melhor o recurso do conhecimento que vocês têm, se depararam com esse método, né, e estão aqui hoje. Então, a minha jornada foi algo muito próximo a isso. Eu sou da iniciativa privada, né, trabalhei como CLT aí nos últimos 10 anos dentro do departamento financeiro, e estive nos últimos 5 anos como gestora financeira de um laboratório de análises clínicas. E foi nessa oportunidade onde eu desenvolvi ainda mais as habilidades técnicas, né? Entender o que que um financeiro faz, o que que é uma DRE gerencial, como fazer uma boa gestão de fluxo de caixa, entender sobre a comunicação do financeiro com a contabilidade, aquela velha rixa, né? Eu acredito que aí quem trabalha com financeiro tem aí seus pega de vez em quando com contabilidade, porque o que eles falam nem sempre faz muito sentido para a gente e vice-versa, né? Fato é que a gente quer falar sobre o caixa, né? O dinheiro está ali, esse recurso ele está disponível, não está, dá ou não dá. Então, isso daí é um ponto que eu senti muito na pele durante a minha experiência profissional, né? Como gestora de um departamento financeiro. E eu sou muito feliz com o ofício de trabalhar com financeiro, de trabalhar com demonstrativo, faz muito sentido para mim. Eu sinto que me realiza profissionalmente e eu sinto que eu consigo agregar muito valor também na vida dos empresários, né? Particularmente naquela ocasião da empresa onde eu trabalhava como CLT. Só que eu comecei a sentir a necessidade, e eu acredito que eu não sei como é que está a maioria das pessoas aqui nessa live, mas eu acho que as mulheres vão conseguir me entender melhor. A gente que é mulher, a gente tem umas necessidades maiores de tempo, né? De flexibilizar cuidados pessoais, cuidado com a casa. Eu não tenho filhos, né? Mas eu acredito que seja ainda mais puxado para quem tem filhos. Então, a rotina de CLT começou a me sugar, porque à medida em que eu fui alcançando o cargo de gerência dentro da empresa onde eu estava, eu vi meu tempo se consumindo. Me pegava aí trabalhando, às vezes, final de semana, né? Tinha que fazer gestão de equipe. Então, aquilo ali tudo começou a me consumir muito. E eu comecei a perceber que eu estava com muita oportunidade, mas com pouco recurso de tempo, né? E comecei a pensar a respeito de como que eu poderia me fazer mais realizada nesse sentido, né? Executar melhor um trabalho dentro dessa área de uma outra forma. Eu comecei a me perguntar se existia uma outra forma de trabalhar com isso. Seria só CLT? Né? Eu não estava mais satisfeita de fazer o que eu fazia naquela empresa. Houveram umas outras questões também, né, que me motivaram a pensar sobre isso com mais, com mais veemência. Então, eu comecei a pesquisar, né, sobre como que eu conseguiria transformar o conhecimento que eu tinha, né, porque eu sou formada, eu sou administradora, eu sou especialista em administração financeira e orçamentária, mas como que eu faço para vender o que eu sei para outras pessoas? Então, eu senti a necessidade, pessoal, de um método. Eu acho que vocês me entendem muito bem, saber como estruturar o que eu sei para ser comerciável. Como que eu vou vender isso? Como que eu vou apresentar? Então, conheci através de pesquisas no Google mesmo, né, a Vivian, e comecei a segui-la no Instagram, a consumir o conteúdo dela. Vi que existia esse método do GFE, comecei a pesquisar e a consumir tudo que tinha disponível gratuitamente. Então, eu passei uma jornada aí de, acredito, de uns 3 meses consumindo conteúdo para poder entender se aquilo realmente fazia sentido para mim. E fazia sentido desde o princípio, né? Eu tenho certeza que aqui entre nós,
quem trabalha com o departamento financeiro sabe que a Vivian, ela fala exatamente sobre aquilo que a gente vive ali dentro da rotina do departamento, né? Como transformar o número em uma informação que converse com o dono da empresa. É muito mais do que você levar um demonstrativo, é aquele número dizer alguma coisa para ele. E isso daí fez muito sentido para mim, porque era a forma como eu buscava trabalhar, né? Eu tinha uma gestora que, apesar de ser empreendedora na veia, tinha muita dificuldade de olhar um DRE e falar assim, eu não entendo nada desse monte de percentual aqui, né? Aquela informação não conversava com ela. E a forma como a Vivian trazia o conteúdo, né? Como ela estruturou isso no método fez total sentido para mim. E quando ela começou a falar sobre o DFE, eu não pude participar das últimas lives que vocês tiveram aqui, eu acredito que a Vivian deve ter mencionado sobre ele, para mim é a cereja do bolo, né? Porque o DFE, ele nada mais é do que o demonstrativo que diz aquilo que o dono da empresa quer saber. E aí, a minha empresa, ela está se pagando ou não está? Nós sabemos aqui que o DRE, ele não conversa tanto assim, porque ele traz ali informação por competência. Eu quero saber realmente, a minha empresa, ela está se pagando ou não está? O caixa que está sobrando aqui, ele está fazendo sentido ou não está para a realidade do que eu espero para o meu negócio, né? E eu até então não conhecia o DFE, né? Trabalhei sempre com apresentação e construção dos demonstrativos de fluxo de caixa, e eu sempre me deparava com essa pergunta da minha gestora na ocasião, né? Assim, não casava a informação que eu levava para ela, ficava faltando alguma coisa. Ela, sim, mas e aí? Né? Isso aqui ainda não tá fazendo sentido, mas por que que aqui no DRE dá lucro e no caixa eu não estou vendo isso? Né? Onde que está essa diferença exatamente? Então, quando eu conheci o DFE, aí eu falei assim, ah, tá, é exatamente isso aqui que falta. Então, para mim foi a cereja do bolo, inclusive, não só o demonstrativo, como a apresentação do GFE me pareceu muito conciso, muito estruturado. E sem falar na acessibilidade da Vivian, né? Todas as oportunidades que eu mandei mensagem para ela, ela gentilmente me respondeu, pacientemente, inclusive, né? Foi muito generosa. E depois eu ainda pude perceber que tinha mais, né? A gente tem um grupo de GFEs no WhatsApp, eu acredito que a Vivian já deve ter mencionado aqui para vocês. São GFEs do Brasil inteiro. E ó, eu falo para vocês sem medo de que vocês não concordem comigo quando vocês comprarem, tá? O grupo, ele é incrível, porque você está ali compartilhando da experiência de pessoas que têm 30, 40 anos de mercado e podendo ser útil também para quem está entrando e começando agora, né? Então, isso faz muito sentido para mim, para minha jornada, faz parte dos meus valores, que é me colocar a serviço das pessoas também, né? Então, ali no grupo, entra um colega recém-chegado, e fala assim, olha, gente, eu estou saindo da CLT ou eu estou querendo fazer a transição de carreira, apareceu uma oportunidade do cliente, eu estou aqui meio paralisado, então todo mundo vai lá, as pessoas, né, que têm disponibilidade vão lá, se manifestam e realmente ajudam. Eu mesmo fui ajudada pelo Tiago, né, eu fui ajudada pela Silvia, fui ajudada pela Marlene também, todos muito generosos, muito disponíveis. Então, não existe rivalidade. Eu não sei se vocês se perguntaram também sobre isso em algum momento. Inclusive, eu tive conversas sobre isso com a Vivian, né? Sobre, mas eu vou ter GFE concorrente. Mas não é concorrência, gente, porque cada um tem a sua particularidade, a sua individualidade, né? A gente tem um método aqui, mas esse método ele vai se adequar à sua personalidade, né? Ao conhecimento que você tem e a forma como você transmite isso. Então, inclusive, eu tenho GFEs aqui dentro da minha cidade também. Eu falo de Bacabal, no Maranhão, né? Tem outros GFEs aqui na cidade. E, a princípio, eu acreditei que isso fosse ser um problema, mas eu percebi que, muito pelo contrário, gera uma comunhão, de uma troca, né? Aquele GFE acaba se especializando mais numa área. Hoje, a minha área, por exemplo, eu foco em atender laboratórios de análises clínicas, que é a minha área de expertise, né? Ainda tenho outros clientes na minha carteira de outros ramos, mas eu estou buscando me especializar para atender apenas esse nicho. E, de maneira geral, foi a melhor coisa. Eu digo isso para vocês aqui de coração aberto, foi a melhor coisa porque me trouxe segurança para poder tomar a decisão que eu tomei. É muito difícil sair do CLT, especialmente quando você está com um bom salário, né? Que era o meu caso na ocasião, né? Eu estava com um bom salário, eu tinha perspectiva ainda de melhorar dentro da empresa onde eu estava, mas não era aquilo ali que eu queria.
né? Eu não estava feliz, eu não estava satisfeita, e eu queria encontrar uma forma de conseguir fazer melhor o que eu estava fazendo e ter mais flexibilidade, principalmente no quesito tempo, né? Hoje eu trabalho da minha casa, eu não tenho escritório, né? Eu trabalho de casa, eu tenho um escritório aqui mesmo, que eu montei em casa, e atendo os meus clientes de maneira online, né? Eu tenho uma agenda, como a Vivian pontuou de maneira incrível aqui no início da nossa reunião. A gente tem aí o método do GFE, mas isso não nos impede, muito pelo contrário, nos estimula a buscar outros tipos de conhecimento, de aprimoramento, né? Então, curso de gestão de tempo, saber como fazer realmente um controle de agenda, prestação de contas com o cliente, né? Tudo isso. Então, o GFE é muito completo, mas a gente também tem que buscar outros soft skills, né? Então, eu percebo que ir em busca desse tipo de informação agrega ainda mais o valor do serviço que a gente presta, que é muito bem estruturado e muito bem apresentado para a Vivian. O conteúdo do curso dentro da plataforma, ele é claro, ele é simples, são vídeos rápidos. Confesso para vocês que no momento em que eu comprei o curso, eu ainda estava trabalhando na empresa onde eu estava. Então, eu estava muito sobrecarregada de tempo, como eu disse para vocês no início, né? Eu estava trabalhando muito, praticamente de domingo a domingo. Então, eu adiei muito assistir o curso, né? Porque eu estava muito cansada, estava saturada, e enfim. Quando eu decidi sair, né, da empresa onde eu estava, eu decidi sair com uma meta. E, inclusive, eu acredito que esse seja um dos motivos pelos quais a Vivian me convidou para estar aqui conversando com vocês hoje. Eu vou resumir para vocês o que foi que eu fiz. Aconteceu um evento nessa empresa onde eu estava e eu tomei uma decisão que eu não estaria mais lá. Então, eu me organizei. Eu me dei um prazo e eu marquei esse prazo dentro de uma agenda. Pessoal, olha, eu vou sair dessa empresa nessa data. Quando eu sair dessa empresa, eu vou consumir todo o curso de GFE, eu já tinha assistido algumas aulas pontuais, eu vou aplicar literalmente tudo que eu aprender, eu vou seguir todo o script e eu quero até abril de 2024, né, desse ano, eu quero estar com pelo menos o mesmo salário que eu tinha na empresa onde eu estava. Então, eu determinei um prazo, eu vou começar o curso tal dia, eu quero finalizar ele tal dia, e ao finalizar, eu já estou colocando tudo em prática, que eu aprendi uma frase recentemente que eu gosto muito, pessoal. O fazer também é formar-se. Então, não é só você consumir o conteúdo, é você ir lá e executar. E a Vivian estimula muito isso no curso do GFE, né? Então, fez ainda mais sentido para mim. Ok, eu estou recebendo aqui o conteúdo, eu estou assistindo a aula, mas eu estou aqui colocando em prática também. Eu estou me colocando no jogo, né? O skin the game. Então, fui para cima. Então, o que que eu fiz? Terminei de consumir todo o conteúdo, eu já não estava mais na empresa, né? E à medida em que eu ia consumindo o conteúdo, nos primeiros módulos, ela ensina já sobre a proposta, sobre como fazer a abordagem do cliente, eu fui fazendo. E simplesmente eu fui começando a conseguir marcar as primeiras reuniões. Então, dentro dos primeiros 15 dias do mês de janeiro desse ano, eu já tinha feito 3 reuniões com o cliente, dentre os três, um fechou comigo, que foi o meu primeiro cliente, né? E desse primeiro cliente surgiu mais outro, que surgiu mais outro, e aí foi começando a surgir cliente, a minha preocupação foi, meu Deus, como é que eu vou gerenciar a agenda, né? E aí o meu prazo, a minha meta era até abril, que era quando terminava meu seguro-desemprego, eu quero estar ganhando o mesmo valor que eu ganhava na CLT, né? E eu consegui isso dentro do meu prazo, na verdade, alguns dias antes do mês de abril. Então, eu fiquei muito orgulhosa, fiquei muito feliz. E eu fui com sangue no olho porque eu queria fazer acontecer, né? Então, é muito bom quando você tem esse ímpeto, você está obstinado a fazer dar certo e você encontra um método. E, além disso, também, eu gosto muito de ressaltar a generosidade da Vivian, né? Porque ela é muito acessível também no grupo, então ela acaba participando também, dando direcionamento, tirando dúvidas, e principalmente no início a gente sente muita insegurança, né? Eu, no meu primeiro cliente, a Vivian vai lembrar, meu primeiro cliente, eu tive um surto de ansiedade. Ele me pediu uma análise de viabilidade financeira do negócio dele. Meu primeiro cliente foi uma análise de viabilidade de negócio. Eu nunca tinha feito análise de viabilidade de negócio. Eu falei assim, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui, né? Só que eu conversei com a Vivian, entendi como é que faria, eu simplesmente fui lá, meti a cara e fiz.
E meu cliente me deu incríveis feedbacks, aquilo ali só me fez, assim, cara, realmente, eu tô no caminho certo, é isso aqui, acabou esse negócio de medo, é para cima, né? E assim eu tenho feito. Então, hoje eu tô com uma carteira de clientes estabilizada, né? Preciso encontrar outras formas de aumentar, e esse é um dos motivos também de continuar consumindo e acompanhando o conteúdo da Vivian. E, enfim, pessoal, amo falar sobre isso, porque realmente é algo que eu vivi, que eu vivo, faz sentido, que transforma a minha vida, e que mais do que isso, eu recebo feedbacks incríveis dos meus clientes, né? Eu consigo atuar online, tem alguns clientes que eu vou presencial, quem determina isso sou eu quem determino se eu vou até o estabelecimento ou não. Eu tenho um cliente que está em Macapá, né? Então, eu vou até ele nas oportunidades em que eu acredito que é importante eu estar atuando presencialmente, e eu tenho feedbacks incríveis, eu procuro sempre recebê-los também, quando não parte do próprio cliente, eu procuro saber se está fazendo sentido a prestação do serviço e as entregas, né? E, claro, cumprir com os meus acordos, né? Com o que está feito na proposta e entender se aquilo, além disso, está gerando valor para eles. Então, de maneira geral, eu não me arrependo de forma alguma da decisão que eu tomei, né? E me sinto muito feliz de ter tido o apoio da estrutura do método do GFE para isso. Me senti segura no momento para poder tomar a decisão e me sinto cada dia mais certa, né, de que eu tomei a decisão correta. Então, de maneira geral, essa é a minha experiência. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se a Vivian quiser Uhum. acrescentar alguma coisa, eu estou à disposição. Muito bom, gente. A Roberta, quando eu também iniciei a carreira de prestação de serviço, eu também anotava na agenda. E eu sempre falei isso para os GFEs, gente, faz umas contas aí de padaria, mas coloca isso no papel, cria um plano, sabe? Se ficar assim muito a Deus dará, o negócio não vai. Então, determina ali. E a Roberta, desde o início, ela foi muito determinada. Então, foi incrível, assim, a evolução dela. E eu falo que ela nasceu para isso, né? Ela se encontrou de um jeito, assim. É muito legal de escutar, Roberta. Brigadão, viu? Gente, alguém quer perguntar alguma coisinha para ela? Eu te agradeço, Vivian. Oh, estou vendo aqui o chat, Vivian. Eu posso fazer um comentário a Pode. respeito do comentário? Uhum, uhum. A Mari Neves colocou aqui que ela tem muito medo de fazer algo errado para o cliente e isso eu percebo que está me travando. Mari, essa questão aqui é algo que está dentro da gente, né? O tempo todo, a gente que tem autorresponsabilidade, a gente está o tempo todo buscando, né? Estar 100% íntegro com aquilo que a gente está fazendo, nosso trabalho. Busca por aperfeiçoamento contínuo. Eu nunca paro de estudar sobre fluxo de caixa, sobre DRE, tá? Eu estou sempre consumindo conteúdo sobre isso, eu estou buscando informação sempre. Os Instagrams que eu sigo são Instagrams que me passam conteúdo a respeito daquilo que eu faço, né? Então, no momento de intervalo, gente, eu estou lavando louça, estou ouvindo aula, né? Estou buscando entender aqui algo novo, aprender algo novo. Então, no início, realmente, a gente tem essa insegurança, mas eu acredito, Mari, que o grupo ele sana muito isso, o que eu acho fantástico. Por quê? Porque se você está com dúvida, você não tem certeza se aquilo que você está fazendo é correto, você pode contar a ajuda das pessoas que são experientes, que estão lá. Tem contadores lá, tem gestores, ex-gestores de multinacionais, tem ex-bancários no grupo. Então, tem pessoas que têm muita propriedade e muito boa vontade também de servir, de ajudar, sabe? Então, isso daí vai te dando autonomia. O que eu recomendo muito, que eu acho que as pessoas acabam falhando, é de não consumir o conteúdo que a Vivian dispor na plataforma e se aventurar, né? Porque aí realmente aí a insegurança e a É ansiedade vai doideira. bater. É. Aí chega no grupo e aí acaba perguntando coisas que já estão lá na plataforma, que ela já orientou, já ensinou, e as pessoas, elas querem ajudar, né? Só que aí também a gente precisa fazer a nossa parte. Então, se você adquirir o curso, se comprometa a fazer, a assistir às aulas com empenho, anotando, tirando dúvida, né? E quando e vai ser rápido, eu tenho certeza disso, né? Se você se dispor a fazer acontecer realmente, porque se deu certo comigo, pessoal, não houve mágica nenhuma, foi só trabalho duro mesmo. Foi sentar e fazer acontecer. Não teve mágica, eu não tive apadrinhamento, não teve ninguém que teve pena nem piedade. Foi eu e eu, né? Com o auxílio, claro, do investimento que eu fiz. A gente tem que pagar o preço, literalmente.
né? Literalmente, em todos os aspectos. Então, essa questão, Maria, eu acho que você pode sanar dessa forma. Consome o conteúdo que tem lá. Se você já tem experiência na área, melhor ainda, né? Mas se você não tem, é um conteúdo que ele não é difícil de ser aprendido. A Vivian sempre fala, para ser GFS, precisa ser gente boa. Eu acho que se você for gente boa, já é meio caminho andado. E tiver também disposição de aprender, né? Fazer acontecer, realmente, isso acontece muito. Então, vai lá, faz sua parte. Se tiver dúvida, você procura lá no grupo, a gente vai ter prazer em ajudar. E eu vejo isso todos os dias, o grupo não para. Até de madrugada tem dia, tem gente lá chamando tudo. Então é isso, pessoal. Obrigadão, Roberta. É, a Roberta, gente, eu sempre ajudo o GFE que faz a pergunta certa. A Roberta, ela vinha certeira, ela vinha com aquela dúvida pontual. Não adianta você vir, ai, tô perdido, não sei o quê. Tá perdido por quê? Ai, tô sem cliente, o que que você já fez? E a Roberta, ela sempre era certeira. A Roberta e outros GFEs, né? Tem uns aí que, meu, é o mesmo embalo. Eu falo, gente, faz a pergunta certa, que aí a gente vai crescendo, evoluindo tudo junto. Porque não tem como eu também. Eu não tô do seu lado, não é difícil, né? Então, eu dou ajuda para quem quer ser Perfeito. ajudado. Vivian, eu queria só concluir, se ninguém tiver alguma consideração ou pergunta, fazendo um comentário sobre um post que você fez no Instagram. Você tem postado a respeito das lives que você tem feito e sobre a abertura, né, do carrinho da venda do curso. Eu vi que tem Uhum. alguns haters, né, que comentam lá, Nossa, isso é furada, isso. isso daqui não caiam nessa. Eu acredito que as pessoas façam isso porque tá todo mundo muito acostumado com promessa fácil, né? Acham que as coisas caem do céu e que é um milagre que transforma a vida dos outros. Não é milagre, é trabalho duro mesmo. É você sentar e estudar, é você ir lá e fazer. Então, eu não acredito em almoço grátis, a gente tem que pagar a conta. Então, a Vivian não vende almoço grátis. E eu tenho certeza que, se você está alinhado com os valores aqui do que ela está propondo, isso aqui vai fazer todo sentido para sua vida. Se não fizer sentido, é porque não está bem alinhado, né? Se você está alinhado, Exatamente. se é isso aqui que você quer, se é trabalhar com financeiro, se é agregar valor através disso, esse curso, ele te dá o direcionamento, tá? Então, é, eu Hum, vejo sua revolta lá, porque eu me revolto com esse tipo de comentário, né? Mas as pessoas estão muito acostumadas com esse tipo de situação, então é isso. Então, sim, se é isso que vocês querem, trabalhar com financeiro, agregar valor na vida das pessoas através de trabalho, porque tem que trabalhar, e claro, você vai ter flexibilidade e tudo, mas você vai ter que fazer sua parte. É isso, tá? Então, de toda forma, exato. obrigada pela oportunidade, Muito Vivian.